agradecer o Senhor por mais esse dia. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos a Deus por mais essa escola bíblica, Senhor amado, em que vamos aprender da Tua palavra, Pai. Deus, receba o nosso louvor, nossa gratidão, abençoe de ouvir a Tua palavra, nos ensina a Tua palavra, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 46, que é o texto da lição. Mateus 25, do 31 ao 46. Onde nós vamos fazer a leitura responsiva desse texto. Mateus 25, 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adormeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede temos de beber? Quando te vimos estrangeiros e hospedamos, ou te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo ele, dirás: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes teus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque disse o homem não merece beber, tive sede e não merece beber. Sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizeste a mim. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra fique nos corações, nossa mente, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra o seu hinário, quem tem hinário também, irmãos. Seu hinário, hino 41 do nosso hinário. Hino 41 do nosso hinário. Cadê os hinários? Hinário não fica em casa, não, para ficar junto com os irmãos. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus
Lição de número 4, sermão profético, o julgamento do reino, página 25, na revista aí no início do programa. O objetivo da aula: estudar as características do julgamento do último grande dia do Senhor. Falando em escatologia, esse dia do Senhor, ele é de bastante difícil de interpretação. Se você for parar a interpretar esse dia do Senhor, você só fica nele, a noite dele ainda não chega no denominador comum. Bastante difícil. Aqui dentro da lição, ele vai falar de uma maneira bem simples, de uma maneira generalizada, considerando o último dia, por ocasião da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Então, é o dia do acerto de contas, o acerto de contas. Então, você vai pesquisar isso na escatologia, nossa, é complicadíssimo, mas vamos embora. Para início de conversa, em sua opinião, quais as doutrinas bíblicas do fim dos tempos, como as doutrinas bíblicas do fim dos tempos influencia a vida cotidiana do cristão? É uma pergunta que está mandando você comentar. Então ele está pedindo aqui uma opinião sua. Cada um tem uma opinião. Uma opinião simples é que essas doutrinas da volta de Cristo, o juízo final, o acerto de contas, ele é bastante importante para nós, para nos levar para uma vida de santificação. Porque se você pensar o seguinte, não tem dia de juízo nenhum, é tudo história, inferno não existe, não tem julgamento, Deus é bonzinho e vai por aí fora, acontece que você então vai ver uma vida desregrada. Não tem que prestar conta mesmo, eu não tenho que prestar conta de nada, então vou andar de qualquer maneira. O pastor Jorge, lá de Diadema, uma vez ele teve uma discussão com um camarada que não acredita que existe inferno. E o camarada que não acredita que existe inferno, e testemunho de Jeová, falou para ele: olha, você como pai, você pega e esquenta uma chapa bem quente, pega a mão do seu filho e coloca na chapa. O Jorge falou: não, de maneira nenhuma eu faço isso. Então, Deus é bom, Ele não vai castigar os seus filhos, nenhuma criatura, Ele não vai acabar com a criatura, isso aí é conversa. Aí o Jorge respondeu para ele assim: olha, eu não faço isso com meu filho, mas se a chapa existe. Pronto, está respondido. Eu não faço, pegar a mão do meu filho e colocar na chapa, mas a chapa existe. Então o inferno existe. Então vamos lá. Então cada um pode pensar num comentário aí, a gente não vai abrir para comentar, mas cada um pensa um comentário. Conhecendo o texto, o teólogo William Hendrickson afirma que esse texto, embora tenha muitos elementos parabólicos, não é uma parábola. Trata-se de uma descrição simbólica da maneira como acontecerá o evento escatológico, do julgamento do último grande dia do Senhor. Essa história descreve a cena de um tribunal em que Jesus é apresentado como reto e justo juiz, sentado em um trono de glória. O brilho do trono aqui descrito corresponde à glória dos atributos de Cristo, que nele se assenta. Nesta aula, vamos estudar sobre as características do julgamento realizado por Jesus, o Rei dos Reis. Então aqui, a abertura aqui, o comentário de abertura, ele está fazendo um comentário do versículo 31. O que diz o versículo 31? Presta bem atenção, Então Jesus... 25 e 31.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que ele está dizendo no versículo 1, no versículo 31? Primeira coisa, Filho do Homem. O que significa esse título, Filho do Homem? Significa humanidade perfeita. Como homem, Jesus é perfeito, ele não cometeu um único erro. Filho do homem, humanidade perfeita. Mas ao mesmo tempo, ele é filho de Deus, ele é Deus. Então ele é a perfeição como homem e a perfeição como Deus. É esse juiz que os homens vão ter que encarar. Perfeição total. E aqui ele está dizendo que ele vai vir na sua glória. Além de vir na sua glória, ele se assentará no trono da sua glória. Ou seja, Jesus, ele nunca deixou de ser rei, mas no momento que ele se apresentou como servo, ele deixou de lado alguns atributos. Sim, deixou alguns atributos. Aqui no comentário aqui, ele está dizendo aqui no comentário no início da lição, aqui na introdução, ele está dizendo que Cristo virá com a sua glória. Isso significa aqui, com todos os seus atributos, com todas as suas qualidades, até as qualidades que quando ele veio como homem, ele deixou de ser. Ele se despiu de alguma delas, né, para trabalhar em favor do homem. Ele teve que deixar algumas lá, senão ele fulminaria todo mundo, senão ele acabaria com todo mundo. Mas agora ele vem com o esplendor da sua glória. E o interessante é que quando você vai lá em Apocalipse, lá logo no capítulo 1, quando João disse que foi arrebatado no Espírito, aí ele começou a ver aquela glória de Cristo. Aí ele diz assim: caí como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua destra e disse: não temas. Então essa glória aqui, com todos os seus atributos, né, com todas as qualidades, tanto humanas como divinas, reunidas na mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando você lê lá Apocalipse, no capítulo 20, 21, 22, lá, no juízo do trono branco, está escrito que a terra e o mar e o céu fogem da presença deles. Ou seja, se ele não colocou uma certa medida nessa glória dele, não sobra nada também. Então tem que vir com uma certa medida, senão não sobra nada. Mas será grandioso e esplendoroso, de uma maneira muito esplendorosa. Julgamento universal, Mateus 25, do 31 ao 33. Então aqui logo nos primeiros versículos, ele vai começar a tratar que o julgamento é universal. Nessa história, o juízo desse livro tem caráter universal. Todas as nações que existiram e agora existem serão reunidas para serem julgadas por Cristo. No início, todos os povos serão reunidos em um mesmo ajuntamento. Contudo, rapidamente essa massa homogênea será dividida em dois grupos. Ele separará um dos outros. O Rei dos Reis é quem fará a separação, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Todos comparecerão perante o Rei Jesus. Então a descrição é que aqui, dentro do que nós estamos estudando, é que Jesus Cristo volta, e ele volta no trono da sua glória, e estando revestido de toda a sua glória, ele faz um julgamento de vista, de olhos. Ele não precisa de uma corte para falar esse é e esse não é. Apenas com um olhar ele faz a divisão. A gente não sabe, a gente lida com a igreja é visível, mas Jesus sabe quem pertence a ele e quem não pertence. No dia do julgamento final, ele vem com a onisciência. Ele
e bode, cabrito do lado esquerdo. Ele não precisa de ajuda, sabe aquele tribunal que vai meses, dias e anos. Apenas com um olhar, ele sabe quem é e quem não é. Um olhar, ele já sabe isso, né? Aqui está representado somente para nós sabermos como uma palhinha que vai ser no juízo final. Então, a primeira coisa que ele destaca aqui é um juízo universal, todas as nações. Ah, mas as nações não aceitaram Cristo e não está nem aí para ele. Naquele dia não tem conversa. Por isso o Salmo 2, o Salmo número 2 fala: ó, beijai o filho para que não se ire, antes que se venha o dia da ira dele. É o tempo de beijar o filho, de amar o filho agora. Se odeia o filho agora, lado esquerdo para ele no dia do julgamento. Um julgamento inevitável, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25, 32a. Então todas as nações serão reunidas diante dele. Nenhuma nação poderá fugir do grande julgamento no dia final. Todos os povos, indistintamente, haverá de prestar contas ao reto e justo juiz de todo o universo. Ninguém escapará. Todos serão julgados com justiça e separados eternamente para destinos diferentes. Hoje, justos e ímpios, santos e impuros, todos vivem juntos. Naquele dia, uns entrarão na eternidade com o Senhor e outros sofrerão a penalidade da eterna separação de Deus. Nenhum cabrito ficará entre as ovelhas e nenhuma ovelha permanecerá entre os cabritos. O julgamento e a separação entre ímpios e justos será inevitável. Eclesiastes 12:14 fala lá que Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Todos vão dar conta. O interessante nesse comentário aqui é você ver que quando você começa a fazer comparações com a justiça da terra, né? O camarada foge, né? Pratica o erro, fica anos, e alguns cabem o negócio e nunca paga. Se for político, então, aí é que não paga mesmo, né? Os camaradas fogem, né? Consegue fugir da justiça. E revela a justiça, engana a justiça, e quem tem bastante dinheiro contrata bastante advogado. O advogado ensina a burlar a lei, o advogado estuda para achar os meios da lei e fazer com que o camarada errado saia como certo, né? Existe isso aí, né? Mas nesse dia ali, ninguém vai conseguir fugir do julgamento. A Bíblia fala assim, ó, se o cara subir na mais alta montanha, Deus fala que derruba ele de lá, tira ele de lá. Se ele se esconder no profundo do mar, Deus manda a serpente, ela vai lá no profundo do mar, pica ele e faz ele sair de lá. Então não tem escapatória, não dá para escapar. Está morto, vai ressuscitar, não dá conta. A ressurreição é para justo e injusto. Para o justo receber galardão, para o injusto receber condenação. É inevitável, tá? Não tem como evitar. B. Um julgamento pleno. Imporá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. No julgamento, todos que já viveram um dia terão que prestar contas ao reto e justo juiz. Todos terão que obedecer à intimação do grande rei e receber sua justa sentença. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, ó. Todos vão ter que obedecer à intimação. Você sabe o que é intimação, né? Bate um oficial de justiça lá no seu endereço e te entrega a intimação. Fala, compareça lá.
Aqui na terra, você tem várias maneiras de se tornar essa intimação. Uma das maneiras que o camarada usa, que o advogado orienta ele, é ele não receber a intimação. Aí eles formam lá uma defesa lá, pífia lá, dizendo: não, mas eu não fui avisado. Inclusive isso aí na área trabalhista é bastante usado. Você aciona lá o patrão, se for empresa terceirizada, não tem quem acha o endereço do camarada, né, Luizão? Se for empresa terceirizada, mas não tem oficial de justiça que encontra o endereço da empresa para entregar a intimação. Inclusive é isso, né? Tem lugares que você trabalha assim, e você trabalha na portaria, você já é orientado: se for intimação, não receba. Se você receber, você pode ir embora. Mas aqui está dizendo, ele estava falando de intimação aqui, porque é a nossa linguagem. Aqui é uma coisa que não tem como. O camarada, ó, o Espírito Santo, dada a voz de Cristo, todos ressuscitam. Quem que está no pé do cara quando ele ressuscita? Biblicamente falando, não é discipulador não, viu? É anjo. O anjo já leva. Se está preso, está preso. Se é de Cristo, é de Cristo, mas se está preso, o anjo já leva preso. Não tem como fugir desse oficial de justiça. Não tem como fugir dele, tá? Então vai ser uma intimação que é para todas as nações e não tem como escapar dela. Agora só tem o seguinte, né? Hoje em dia, como ninguém está vendo isso, não acredita. Só uma minoria é que acredita nisso. E na realidade não é fácil acreditar mesmo não, né? Uma coisa que você não está vendo, Salomão escreveu sobre isso, né? Dizendo assim, ó, porque não vem o juízo sobre as más obras, por isso o coração dos homens está sempre preparado para praticar más obras. É aquele negócio, eu fiz, deu certo, ninguém viu, ganhei dinheiro e vai indo. Por que a maioria dos ladrões acaba caindo no mal feito que fez? Porque ele começa a deixar brecha, né? Ele acostuma tanto com aquilo lá, então o povo vai deixando brecha, o negócio fica muito fácil e vai deixando brecha. E tem uns aí que nunca é julgado nesse mundo. Aí o camarada fica mais soberbo ainda. Mas vai ter o dia do acerto de contas. Vai ter o dia do acerto de contas. Então diz aqui, ó, a plenitude do julgamento pode ser sintetizada da seguinte maneira, pode ser resumida, né? Todos serão julgados e a sentença será justa e inapelável. É todos. Não tem esse negócio assim, né? Não, eu tenho imunidade parlamentar. No Brasil o cara tem uma imunidade parlamentar, né? Se ele for eleito para um cargo eletivo ali, deputado, tal, essas coisas, tem a imunidade. Tem fórum privilegiado. Somente o STF pode julgar ele. Aqui, nesse julgamento, não tem nada disso aí não, viu? Não tem isso, não existe isso aqui. E aqui é uma sentença justa e inapelável. Por que é justa e inapelável? Porque na realidade, todo ser humano recebeu da graça de Deus, da graça comum. Ninguém vive nessa terra sem receber da graça comum. E a maioria paga a graça comum com ingratidão. E se paga com ingratidão, o julgamento é inapelável e é justo. E o interessante é que nesse dia, essa coisinha que nós chamamos de consciência vai ser ressuscitada também, viu? Mesmo o ímpio lá que matou ela, junto com o diabo, utilizou ela vai ser ressuscitada. O próprio camarada vai ficar de boca fechada, não vai conseguir falar um lá, porque ele mesmo vai reconhecer que Deus é justo no que está fazendo. E aí ele diz aqui: a sentença do grande rei será o destino de todos. Os crentes
descritos como ovelhas, são chamados e benditos e colocados à direita do trono do juiz. Então quem está do lado direito recebe a palavra: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E como que ele foi colocado do lado direito? Isso ele já está do lado direito porque pela fé ele aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Os ímpios, descritos como cabritos e chamados de malditos, serão colocados à esquerda do trono do juiz, e ouvirá uma sentença: apartai-vos de mim, malditos. Por que é maldito? Porque não aceitou Cristo, porque não recebeu Cristo, porque não aceitou o convite, não atendeu o convite, por isso é maldito. Para refletir, para você, quais as implicações do princípio bíblico? Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Lá em Romanos 14:12, que fala isso, né? Que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, a salvação é individual e o julgamento é individual. Nas atitudes cotidianas do cristão, comente. Bom, então, para você comentar, corre-se no nosso meio aí, que muitas das vezes, sabe aquele negócio lá? Olha, ele é assim, não é culpa dele, é culpa da sociedade. A sociedade é culpada. Então, o camarada rouba, mas ele rouba, ele não é culpado porque está roubando, a sociedade é culpada. Ele vai por aí afora, ou seja, terceiriza a responsabilidade dele para outra pessoa. Mas isso não é novo, você encontra isso lá no paraíso depois da queda. Depois que houve a queda, Deus chegou primeiro no responsável, o camarada que era o gerente, e perguntou para ele. O que ele falou para Deus? Foi a mulher. Não, eu estou de boa nessa história. É a mulher. E sabe quem é o culpado? O Senhor que me deu. Então tinha dois culpados lá, a mulher e Deus, na visão de Adão. Jogar a culpa para os outros, a responsabilidade para os outros. Aí Deus ouve e vai na mulher. A mulher, ela jogou a culpa em meio na serpente. É tudo culpa do diabo, né? Não, a responsabilidade é pessoal. Aí alguém fala assim: olha, tem uns camaradas lá, uma multidão sendo enganada por uma falsa profecia. Coitadinhos. Eles não têm culpa, a culpa é o falso profeta, terceirizando a responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. O falso profeta está trazendo a mensagem falsa porque os ouvidos das pessoas gostam de escutar mentira. Então as pessoas são responsáveis por aquilo que ouvem, por aquilo que aceita. Cada um tem a sua responsabilidade. Tá? Lógico, conforme vai aumentando o nosso conhecimento e a nossa ciência, então a nossa responsabilidade aumenta, mas não anula a responsabilidade do outro. Cada um tem a sua responsabilidade. E é aqui que ele está pedindo então para fazer um comentário. Então, cada um vai dar conta de si para Deus. Não fica aí falando: não, eu estou de boa, o pastor que vai dar conta. Tem que da igreja. O pastor tem a responsabilidade de falar. E mais nada que isso. Então, cada um tem a sua responsabilidade, tá bom? Página 27 aí. 2. Julgamento individual. Mateus 25, 35 ao 40, 42 e 45. Essa narrativa explicita que o Senhor é quem faz
e os infiéis. A divisão será direta e pessoal, um dos outros. Separação. Você sabe que em Gênesis, quando Deus começou a criação, a princípio só existia trevas, e uma coisa que Deus criou logo foi a luz. E ao criar a luz, Ele fez separação entre luz e trevas. Então tem que haver uma separação. Essa separação começa aqui através da santificação. Naquele dia lá, com um olhar apenas, Cristo faz a separação. Quem faz essa separação é Ele. Olha só, a Bíblia defende uma autonomia de Cristo que nós chamamos de soberania. É Ele soberanamente que faz a separação. Não é a igreja que fez ou que faz. Não é um reverendo, um ancião, um pastor, um obreiro que faz. E nem os anjos que faz. É Cristo em primeiro lugar que faz a separação. Então existe a separação, vai existir a separação, e o julgamento vai ser individual, pessoa por pessoa. Não haverá mais nenhuma distinção entre reis e súditos, patrões e empregados, ricos e pobres. Então o cara não vai pensar hoje aqui que ele tem uma posição aqui, que ele está de bem. Não leva em conta nenhuma posição, quer seja social, quer seja de raça. Não, olha, eu nasci no povo judeu. No dia do julgamento isso não quer dizer nada. Ter nascido no povo judeu ou em outra nação é a mesma coisa. Se foi judeu e creu em Cristo, amém. Se foi de outro país e creu em Cristo, amém. Se não acreditou, se não aceitou, se não tiver o nome escrito no livro da vida, é lado esquerdo e não direito. Então não tem conversa. Não vá pensando aí que por ter nascido nessa ou naquela família, aquele negócio lá, filho de crente é crentinho, filho de peixe é peixinho, filho de crente é crentinho. Não. É individual. Lá não vai ter esse negócio lá, porque a mãe protege o filho, né? Lá não vai ter proteção de mãe e de pai, não. É cada um por si. Aqui existe intercessão, sim, aqui tem. Mas nesse dia não tem esse negócio, não. Tá? É individual. Todas as instituições que organizam a vida humana na terra terão sido eliminadas naquele dia. Cada um será julgado segundo suas próprias obras e será colocado entre as ovelhas ou entre os cabritos. As ações em relação à vida e ao próximo serão julgadas pelo reto e justo juiz. Então, não tem conversa, não é posição. É primeiro fé, e a fé verdadeira produz boas obras, e ali cada um será julgado segundo aquilo que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. As ações positivas serão reconhecidas e recompensadas, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizesses a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesses. Mateus 25:40. No dia do julgamento, de acordo com o teólogo J.C. Rilo, nas obras dos homens serão as testemunhas que serão trazidas à frente. Então não tem conversa. Cada um vai ver as obras diante de si. Lá em Apocalipse diz que são vários livros abertos e o livro da vida.
e todos os homens vão ser julgados pelos que está escrito nesses livros. Mas para quê? Para que livros? Se Jesus é onisciente. Não, isso aí é para trazer a memória do réu que está sendo julgado. É para trazer a memória. Não é que Cristo não sabe. Cristo sabe, ele não precisa escrever. Esse livro é para trazer condenação para a maioria da população, das nações. E quem não for achado escrito no livro da vida, dá de fogo para ele. Então quem quer que vai estar escrito no livro da vida? Quem estiver do lado direito. Tá? Quem estiver do lado direito. O resto dos juízes decidirá com coerência entre o que professamos e o que praticamos. Então presta bem atenção aqui. Esse negócio de decorar bons discursos não leva a lugar nenhum. Camarada, ouve um discurso leva, decora um discurso leva, tem um conhecimento intelectual de doutrinas. E como é gostoso, né, ter conhecimento intelectual de doutrinas, mas não praticar. Sabe o que serve isso? Para trazer condenação. Mas é mais ainda, a condenação é maior para quem sabe e faz o contrário. Quem não sabe e faz errado está condenado, mas quem sabe e faz o contrário, condenação maior. Por isso Tiago fala: não vos enganeis com falsos discursos. Aquele que é ouvinte da palavra e não praticante é semelhante ao homem que olha no espelho a sua imagem e sair diante do espelho, já esqueceu como está. Então tem que ser ouvinte e praticante, praticar a palavra. Então esse dia ali, os camaradas que têm aparência que é, mas não é, vai estar perdido. Porque muitas das vezes se coloca coisas aí só de aparência e prática mesmo, zero. A prática é o contrário. Ao longo do seu ministério, por meio de ensinamentos e exemplos, Jesus enfatizou a necessidade de sentimentos e atos de amor, misericórdia e generosidade. Assim, é plenamente natural que ele espere tais atitudes em cada caso de necessidade de satisfação. Tive fome e me desse de comer, estive com sede e me desse de beber, era forasteiro e me hospedastes. É o desempenho fiel dos deveres cotidianos que é apresentado como motivo da aprovação e dos elogios do Senhor. Ou seja, ser praticantes de boas obras. Nós temos que procurar fazer o bem, nós temos que nos empenhar em fazer o bem, nós temos que nos empenhar nas coisas referente ao Evangelho, referente a Cristo. A prática do bem deve ser algo corriqueiro em nosso meio. As Escrituras são categóricas ao afirmar que as obras não nos justificam diante de Deus. Somos justificados exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, presta bem atenção aqui que ele está trazendo aqui um assunto importante, porque existem lugares nas Escrituras que são exortações a praticar o bem. E a Igreja Católica Apostólica Romana pegou esses lugares da Bíblia Sagrada, onde se exorta a fazer o bem, e trouxe para o cristão lá, naquela época lá, de 500 até 1500, mais ou menos 1000 anos, um período de trevas para o povo cristão, aonde foi ensinado que a salvação é por boas obras. Mas presta bem atenção aqui, que você tem que saber conciliar as duas coisas, porque a salvação
salvação é mediante a fé em Cristo, e as boas obras são consequência da salvação. As boas obras não é a causa da salvação. Você não é salvo por fazer boas obras. Você faz boas obras porque você é salvo. Deu para entender? Senão você cria uma heresia. Agora também, se você pegar a salvação em Cristo e anular totalmente as boas obras, você também cria uma heresia. Porque na realidade, a verdadeira fé realiza boas obras. Uma comparação natural. Uma vez que você plantou um pé de fruta e agiu de maneira correta com ela, o que ela vai produzir? Fruta. É o natural. Agora, se você plantar junto na mesma hora com um pé de espinho e jogar a mesma água, o que o pé de espinho vai produzir? Espinho. Então, cada um vai produzir aquilo que a natureza que Deus deu de natureza para ele. Então, se você é uma boa árvore e está em Cristo, você vai produzir coisa boa. Não para ser salvo, mas porque você é salvo. Então, na realidade, a santificação é a comprovação que você é salvo. Porque na santificação você produz boas obras. Vamos caminhar aqui. Ele diz aqui: porém, a autenticidade da nossa fé será colocada à prova pela qualidade da nossa vida. Assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Então está cheio de exortações na Bíblia Sagrada que o verdadeiro crente ele milita, ele trabalha, ele luta com todas as suas forças para agradar o Senhor Jesus Cristo. Tá? B. As ações negativas e as omissões serão punidas. Então nos responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizesses a mim. Então lá em Mateus, Jesus está falando que aqueles que estão do lado direito, está falando assim: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive preso e vocês foram me visitar, eu tive enfermo e vocês foram me visitar, eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Ou seja, tudo coisas boas obras referente ao próximo. A mesma coisa ele fala para quem está do lado esquerdo: eu tive, vocês não me deram. E aí ele pergunta para ele: mas quando é que a gente te viu dessa maneira? A gente nunca te viu dessa maneira. O que ele responde? Olha, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. E quando, quem está do lado esquerdo, quando vocês não fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês não fizeram. O que ele está ensinando aqui? Que o realizar boas obras recebe galardão, recebe recompensa. E a omissão, o deixar de fazer, recebe repreensão. Então nós temos que olhar bem para isso e começar a praticar isso, porque Tiago fala, né? A fé sem obras é morta. E ele vai continuar dizendo aqui: no julgamento do último dia, a punição imposta aos ímpios consistirá em 3 elementos. Primeiro, separação, apartai-vos de mim. Para os ímpios, o primeiro castigo, separação. Voltando lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas e deu uma ordem para Adão: de tudo você pode comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E ele foi lá, desobedeceu, junto com a Eva,
E pergunta: eles caíram mortos? Não. Mas sabe o que aconteceu ali? A morte espiritual, que é a separação. A morte espiritual é separação. Então, estar separado de Deus é estar morto, embora ressuscitado. Para quem está do lado direito, ressuscitou e está com Deus, não está separado. Quem é colocado do lado esquerdo, embora ressuscitado, está morto. Por isso que quando você vê lá no Apocalipse, lá Apocalipse não fala, não usa a palavra ressuscitar, usa a palavra: e o mar dará aos seus mortos, e o inferno dará aos seus mortos, e vai falando assim, e dará aos seus mortos. Por quê? Porque é um ressuscitado, mas ao mesmo tempo continua morto, porque está separado. Separação. Então, os ímpios, primeira coisa, separado. Outra coisa que Apocalipse fala lá sobre essa morte aí: não ver a Deus. É a segunda morte. Não ver a Deus. Segunda morte. Os ímpios ficarão fora das bodas. Já pensou? Quem gosta de ficar fora de uma festa aí? O camarada faz tudo para entrar na festa, né? Picando, lá não tem nada disso. Dentro estará o noivo, e todos que aceitaram o convite. Então, para lá do lado direito, tem que ter aceitado o convite, tem que ter o convite. O convite chama-se Evangelho, né? Antes que fosse tarde demais. Apocalipse, associação. Ponto 2 aqui, né? Que os perdidos terão uma associação preparada para o diabo e seus anjos. Quem está do lado esquerdo vai ser vizinho de quem? Olha só: vizinho do diabo, vizinho dos demônios. Já pensou o camarada ser vizinho de Hitler? Hein? Pega esse camarada aí junto com o diabo e junto com os demônios. Não precisa nem de fogo, né? Não precisa nem de fogo para ter sofrimento, né? Vai na casa dele, né? É todo mundo pior que o outro. Você fala: vou avisar meu vizinho, mas meu vizinho pior que eu, vou lá ver o quê? Agora, quem está do lado direito é vizinho de quem? Primeiro de Deus, Jesus Cristo, e depois vizinho dos anjos. Os anjos, habitar no mesmo lugar que os anjos habitam, ter os anjos de Deus como vizinho, né? Que diferença, né? Grande diferença, né? Muito bom. Continuemos aqui. A associação, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Os ímpios terão de ouvir com a mais repugnante de todas as companhias. Terão que conviver com a mais repugnante de todas as companhias. Habitarão para sempre com o diabo e seus anjos. 3. Fogo. Fogo. Então, isso aqui é para quem está do lado esquerdo, os ímpios. Fogo. Para o fogo eterno. E é eterno, hein? Não se apaga nunca. O inferno é um lugar de fogo. Essa é a linguagem utilizada pelas Escrituras. Esse fogo jamais se apagará, será por toda a eternidade. A Bíblia Sagrada deixa claro que o pecado consiste em ações negativas e omissões. Deixar de fazer o que é correto é pecado, tanto quanto fazer o que é errado. Romanos 2,6 e 1 Coríntios 3,14. Então, lá, o Apocalipse fala que é um lago de fogo. Tudo é lançado lá, inclusive o inferno é
dos incrédulos, sofrimento por toda a eternidade, escuridão por toda a eternidade. Porque do lado direito estará a luz, que é Cristo, e do lado esquerdo, escuridão, separação. Luz e trevas não se juntam, elas se excluem automaticamente. Quem estará em trevas, trevas eternas. E fogo, lugar de sofrimento, de ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo não apaga, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Não para todo sempre. Um castigo por quê? Porque não aceitaram o presente de Deus, que é Jesus Cristo, e não receberam o presente de Deus, que é Jesus Cristo. Para refletir, leia o texto de Naum 1:3. Faça pequenos grupos de debate sobre a expressão: o Senhor jamais tomará o culpado por inocente. Veja que esse autor da revista aqui, ele está de maneira bem sutil assim, misturando na mesma lição dois temas. Um, que ele dá mais ênfase, que é o tema do juízo, e o outro tema, que é o tema da justificação, da salvação. E se você ler Romanos, eu vou ler na 1 aqui, 1:3, lá, ele fala justamente isso, que Deus é grande, a ira dele demora para ser manifesta, ela demora, mas ela é manifesta, e que ao culpado ele não tem por inocente. Não, faça a pergunta agora: se ao culpado ele não tem por inocente, e eu e você somos o quê? Culpados. Se nós somos culpados, então inocência em nós não existe, porque nós somos culpados, e ele não tem o culpado por inocente. Aqui ele está tomando uma ideologia da teologia reformada, teologia também chamada de calvinista. Como que eu vou estar do lado direito se Deus não tem o culpado por inocente? Aí, para debater esse tema e responder isso aqui, você tem que usar um pouco da teologia que ele está colocando aqui de maneira sutil, que é a teologia reformada, aonde nós não somos inocentes, alguém pagou no nosso lugar. Aí a doutrina da justificação, através da doutrina da justificação, nós temos a salvação através de Cristo, porque Cristo pagou no nosso lugar. O inocente pagou com a vida no lugar do culpado. Tá? E aí você debate em grupo aqui, e se você seguir a teologia reformada, você chega nesse pensamento. Tópico 3: julgamento justo. 25, 34, 41, 46. Nesse mundo os tribunais podem ser corrompidos. Mais uma vez ele vai trazer aqui para nós a comparação com tribunais. Nos tribunais daqui do mundo, os juízes podem ser corrompidos. Lá na casa de recuperação, os internos tinham um ditado lá, que dizia o seguinte: o advogado é nóia e o juiz está comprado. Isso significava o seguinte: não vai ter justiça nesse julgamento, porque o advogado é nóia e o juiz está comprado, acabou a justiça. E quando você olha para os tribunais da terra aqui, o juiz da terra aqui, olha para o crime organizado. O crime organizado vai lá, arrebanha o cara, paga uma faculdade para o camarada, se ele é inteligente, né? Paga a faculdade para ele, ele estuda, ele consegue um cargo, consegue passar no concurso público, ele vai trabalhar de juiz para quem? Para o crime organizado.
E aí, o que acontece? A calça ganha, né? O crime organizado. Quem? Ah, é. É, né? Bom. Sim. Então, mas ele faz essa comparação, diz assim, ó. Juízes são sujeitos a subornos e até as testemunhas podem ser compradas para mudar o curso de um julgamento. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia fala sobre um julgamento lá, onde mataram lá o Nabote, usando testemunhas falsas, tentando fazer isso aí com Cristo, com Jesus. Apresentaram várias falsas testemunhas. E vai por aí fora. Nos tribunais humanos, inocentes são condenados e culpados são considerados inocentes. No tribunal de Cristo, que é reto e justo juiz, todos serão julgados com equidade. O julgamento será justo. O Senhor, que conhece o mais profundo dos sentimentos e intenções humanas e a tudo vê, separará tudo meticulosamente, as ovelhas dos bodes, os fiéis dos infiéis. Então, com Jesus não existe erro, porque ele julga com o olhar, ele já sabe, ele julga a intenção do coração, o coração lá no fundo, ele tem capacidade de julgar. Ele não se vende, ele não aceita o suborno. Sabe o que Deus falou para o povo de Israel? Povo de Israel, olhe a justiça que eu te fiz. Balaão queria, a troco de dinheiro, amaldiçoar vocês e eu não permiti. Eu fui lá e entrei no negócio. Olhe para as minhas justiças que eu tenho feito para vocês. Jesus é o reto juiz que não se vende, não aceita suborno, não existe suborno, não se engana a ele. Ele fará um julgamento reto, julgamento correto, 100% justo. Ninguém conseguirá falar um mar contra ele no julgamento. Oi? Não tem barganha, não tem como comprar ele. Afinal, você não precisa de nada, ele vai se vender para troco do quê? Ele não precisa de nada. Ele é dono de tudo. O que o homem vai pagar para ele? Então, e outra coisa, né? Todas as riquezas conquistadas aqui na terra é nada. É nada. Então, para ele, isso não tem valor nenhum. É tanto que a cidade é descrita como ruas de ouro, ou seja, seu ouro não serve para nada. Então, é a fé que vale, é a fé que manda. O julgamento será justo. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Só há dois destinos: o céu e glória para os servos tementes a Deus, e o castigo eterno, o inferno para os ímpios. A página 29 aí. Os fiéis serão recompensados. Então dirá o rei aos que se prendem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Nota aqui que já está preparado desde a fundação do mundo. Como diz aí no nosso meio aí, é só tomar posse, já está preparado. Toma posse, irmão, está preparado. Não, é por fé, é pela fé. Mas naquele dia lá, quem estiver do lado direito ouvirá: vinde, benditos de meu Pai. Os servos de Deus ouvirão as preciosas palavras: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Jesus vai referendar suas ovelhas diante do Pai e dos anjos.
pois desfrutarão das bem-aventuranças do reino que lhes fora preparado, desde antes da fundação do mundo. O teólogo J.C. Rieger afirma que o menor, o menos importante e o mais pobre da família de Deus terá uma coroa de glória e será rei e sacerdote. Então, na realidade, lá não vai ter distinção. Todos serão coroados com a coroa da vida. Todos serão reis e sacerdotes eternamente para Deus. Que na realidade, em certos lugares, a Bíblia defende que reis e sacerdotes nós já somos aqui nessa terra, aqui nesse momento. Lá vai ser apenas a confirmação final, aonde receberemos um corpo de glória, uma ressurreição com um corpo de glória, um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo. O corpo ressuscitado de Cristo é uma cópia do nosso corpo. A bem-aventurança da vida eterna ultrapassa em muito a compreensão humana. Os salvos serão um corpo eternamente glorioso, que nunca vai sentir a dor. Será uma eterna contemplação de Jesus Cristo face a face. Nós veremos o Cordeiro que estará lá conosco, né? Teremos um corpo de glória, segundo lá, escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, é o capítulo que trata da ressurreição. Então, chegar lá no juízo do lado direito é para não receber condenação, mas para receber a glorificação para todo sempre. Amém? Tópico aí. Os ímpios serão justamente castigados. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O julgamento do último dia será de intensa dor e de terrível desespero para os ímpios, pois ouvirão o Senhor dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, nesse dia lá, lembra o Salmo 91, você sabe decor, salteado? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Nesse dia vai se cumprir. Nesse dia vai ser dado para a igreja sofredora que sofreu por amor a Cristo a honra, como diz Paulo lá, de sentar no trono de glória junto com Cristo e julgar o mundo e os demônios. Vai ser dada essa honra. Você vai estar lá do lado direito e vai ver tudo, e vai participar de tudo, e vai fazer parte desse julgamento, não como condenado, mas como salvo e participando e vendo isso. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, o galardão deles. Eles serão reprovados e juntamente condenados pelo reto juiz. Descobrirão que assim como semearam na carne, da carne irão ceifar corrupção. Gálatas 6:8. O que o homem plantar, isso ele ceifará. Por isso que, mais uma vez, nós temos que tomar cuidado para ver o que estamos plantando. Na igreja estamos plantando comunhão, concórdia ou discussão. Sabe que para começar uma contenda em um grupo é só soprar e semeia uma contenda. Você é semeador do quê? Você é um promovedor da paz entre os irmãos ou de contenda entre os irmãos? O malfeitor, aquele que usa de palavras erradas para falar com as pessoas, palavras tortas para falar com outra pessoa, Salomão escreve que ele separa os melhores amigos. Vê dois amigos lá no grupo, fica com inveja da amizade, sabe que eu vou acabar com essa amizade aí. Aí chama do lado, sabe o que o fulano falou com você? E inventou uma mentira. Aí vai
vai lá no outro, faz a mesma coisa. Dali um pouco, os dois amigos viram inimigo. Por obra de quem? De um semeador de contenda. Toma cuidado. Mesmo se você vê o irmão fazendo uma coisa errada, a Bíblia adverte para você tomar cuidado. Você deve orar por ele, chamar ele à parte. E não só isso, para todo mundo. Agora, lógico, tem coisa que não precisa nem falar, não precisa todo mundo, né? E outra coisa, hein? Eu sempre falo, olha, você não é anunciador de notícia ruim. Evangelho significa boa notícia. Então você se preocupa em espalhar boa notícia. Deixa que as notícias ruins, quem é do lado contrário espalha. E a notícia ruim espalha rápido. Não precisa que você ajudar a espalhar a notícia ruim. Então se pergunta para mim, ó, gente boa. Gente boa. Você conhece? Gente boa. Pronto. Deixa que notícia ruim a turma espalha. Você não precisa espalhar a notícia ruim. Não, vai espalhar a notícia boa, vai falar coisa boa. Porque os ímpios serão castigados. A separação entre os bodes e as ovelhas será eterna e imutável. Tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável e sem noite, e o inverno é uma noite interminável sem dia. Então, vamos prestar bem atenção. Conectando o reto e justo juiz que julgará a todos, será o Filho do Homem. Já falei no começo da lição o que significa esse título, Filho do Homem. Vocês lembram? No começo da lição, humanidade perfeita. Quem vai ser o justo juiz? O Filho do Homem. Por que ele tem esse direito? Ele tem o direito de ser o juiz. Porque ele veio como homem, viveu como homem um bom período, de 33 anos mais ou menos, não cometeu um único erro. Então aquilo que Adão não conseguiu fazer, ele veio e fez. Por isso ele tem o direito de ser o juiz, porque ele conquistou, é um direito dele. E a igreja vai ajudar, vai estar no trono dele? Não é por direito, é por graça, e não por direito. Mas a igreja vai estar do lado dele por graça. O mesmo Jesus que nasceu em Belém e assumiu a forma de servo, que foi desprezado e rejeitado pelos homens, é que muitas vezes não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça, que foi condenado, açoitado e pregado numa cruz pelos príncipes desse mundo. Esse mesmo Jesus irá julgar a todos. Imagina bem, naquele dia, já pensou aqueles camaradas que crucificaram Cristo e não se arrependeram? Que teve um ladrão arrependido, teve o centurião que bateu no peito, eles olham verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Mas imagina aqueles que crucificaram ele, que fizeram o julgamento com os Pilatos, os sacerdotes, todos os príncipes dos judeus que não se arrependeram, naquele dia lá, de frente do cara, e falaram: nossa, mas eu julguei você, eu condenei você, e agora você está aqui me julgando. A pessoa, que decepção, hein? A pessoa, aqueles imperadores poderosos que não se arrependeram, e um cara hoje, né, que zomba dele, tudo naquele dia, mas eu falei tanto mal de você. Agora, e os camaradas que faz comércio da palavra de Deus? Esse aí é pior ainda, viu? É pior, sabe por quê? Porque conhece mais do que aquele rei lá que não parava para ler. Naquele ponto, olha, vai até que olha, eu ensinei
Diante dele se dobrará todo o joelho, e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Filipenses 2, do 10 a 11. O interessante aqui é que esse dobrar o joelho e confessar, esse é clichê, porque hoje nós já fazemos isso, mas naquele dia lá, todos os ímpios ressuscitados, que vão estar ressuscitados, vai dobrar o joelho. Mas adianta alguma coisa? Não é que vai dobrar o joelho sem enganados, é saber na consciência que vai fazer, é a consciência, né? É o esplendor da glória, da santidade de Cristo que vai fazer isso dobrar o joelho. É bom saber, o inferno como descendo dos ímpios. As Escrituras falam do inferno como um lugar de castigo eterno e consciente para os ímpios. Então não tem esse negócio, morreu, está dormindo, acabou. A palavra dormir na Bíblia é escrito somente para os salvos em Cristo, que vai para o seio de Abraão, que é um lugar intermediário, mas não significa falta de consciência. E para o perdido do inferno não tem essa palavra dormir, é sofrimento. E depois do inferno lá de fogo, continua consciente, sofrimento, sofrimento em cima de sofrimento. Não pode haver dúvida quanto ao fato de que a Bíblia ensina castigo eterno dos ímpios. Além disso, em conexão com o tema do inferno, as Escrituras empregam expressões indicativas de lugar o tempo todo. A Bíblia se refere aos espíritos do céu, dizendo que estão fora nas trevas exteriores e serão lançados no inferno. A descrição registrada em Lucas, no capítulo 16, 19 a 31, é, por certo, inteiramente descritiva de lugar. Essa passagem de Lucas aqui é a parábola do mendigo e do rico. O mendigo e o rico morreram, e o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico opressor foi levado para o Hades, o inferno, tá? E diz lá o texto lá que o lugar é lugar de sofrimento, e o seio de Abraão, lugar de gozo e paz. O fogo do inferno é chamado fogo inextinguível, e dos ímpios se diz que não desmorre o inferno. Além disso, o abismo que separará santos e pecadores no futuro é descrito como fixo e intransponível. Percorre teologia sistemática. Entramos aqui, porque isso, o negócio do fogo, rei, sofrimento, do inferno, é negado não somente pelos testemunhos de Jeová, mas é negado por muitos teólogos. A discussão é literal mesmo, tem fogo no inferno. A Bíblia fala de um lugar e um lugar de sofrimento. Eu lembro que há muitos anos atrás foi um ex-padre da aula de escatologia lá em São Joaquim, e ele estava dando a aula dele, e um jovem chamado Valdivino interrompeu ele, levantou a mão e eu tenho uma pergunta. E a pergunta para o ex-padre foi: no inferno tem fogo? Aí o ex-padre enrolou o jovem Valdivino. Ele parou assim, e falou: uma coisa assim, fogo que diz lá é uma dor muito grande na consciência. Ou seja, o ex-padre não acreditava que existia fogo no inferno. Ele falou que é uma dor na consciência. Oi? O Papa não escreveu isso. Mas a Bíblia declara que tem fogo, que é trevas, que é lugar de sofrimento, e não é só na consciência não. Lá diz lá, Cristo fala: o bicho não morre e o fogo não apaga, o verbo não morre
não se defende a doutrina do aniquilamento, ou seja, o camarada vai ser lançado lá e cinza. Se fosse assim, também, porque morreu, acabou. Não vai acontecer nada, né? O julgamento é esse, morreu, acabou. Mas o julgamento que a Bíblia fala é um julgamento eterno, sofrimento eterno. Existe